conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas será que a gente está preparado para conhecer a verdade? Bem-vindo, aqui tem notícia e opinião, a minha. Que o Senhor abençoe a edição de número 143, nessa sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Bom, hoje eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou gravar, por precaução, porque se eu cometer algum desvio na conversa que eu vou ter aqui, eu vou ter chance de cortar. Porque se eu fizer uma live, eu corro o risco de falar muito, né? Falar coisas que não devo, posso me autoincriminar. E eu não quero isso. Então, até por uma questão de segurança minha, né? Eu vou conversar com vocês e vou tentar passar sem cortes aquilo que eu penso a respeito de tudo que está acontecendo essa semana no Brasil. Todo mundo sabe, pelo menos aqueles que me acompanham, que eu costumo falar aquilo que eu penso, sem filtros, né? E eu venho fazendo isso ao longo dessa minha jornada no YouTube, desde 2016, 2017. Já respondi a diversos processos, ganhei 90% deles, perdi apenas um, que foi aquele daquele ex-deputado do PSOL, né, que acabou provocando bloqueio dos recursos na minha conta. Eu não tinha muitos recursos mesmo, ele não levou muito de mim. Levou 400 e poucos reais. Mas o interessante é que eu apenas fiz uma entrevista. Ele levou aquela entrevista à justiça e ele ganhou a causa. A gente não teve muita chance para recorrer. Agora, esse mesmo ex-deputado perdeu uma questão aí na justiça e está dizendo que não tem dinheiro para pagar a indenização. Que interessante, ele está vivendo o mesmo problema que eu. Só que eu, efetivamente, não tenho dinheiro. Ele é um ex-ganhador do prêmio principal daquele programa imbecilizante, né, da Rede Globo, claro, o BBB. Mas, enfim, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que a gente, essa semana, teve uma notícia ruim a respeito do Clériston, né? O empresário, pequeno empresário lá de Brasília, que estava preso, foi preso junto com a turma que deu ouvidos a quem não devia e seguiu e acabou se envolvendo lá naquele imbróglio do 8 de janeiro. Quem são essas pessoas que, no canto da sereia, levaram essas pessoas até lá e quem efetivamente são os responsáveis pelo quebra-quebra da Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Palácio da Justiça, onde fica o STF, né? E a Casa do Povo, o Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal. A gente efetivamente até agora não viu quem são os baderneiros que efetivamente comandaram o quebra-quebra, que havia mais de 2.000 pessoas ali. Muitas foram liberadas, né, já naquele arrastão da segunda-feira, porque apresentaram, em tese, atestados de comorbidade. Outras acabaram ficando no arrastão, né? Aquela rede que pega os peixes. Mas só pescou bagrinho. Em princípio, teve uma série de atividades, né, processuais completamente ilegais, mas eu já venho dizendo aqui há algum tempo que nós não vivemos mais num Estado democrático de direito. E eu não preciso ser advogada para usar esse termo. O que a gente vem vivendo nos últimos 5 anos é um Estado juristocrático. Ou seja, a justiça tomou conta do governo do Brasil desde a época do ex-presidente Jair Bolsonaro e simplesmente ela determina o que pode, o que não pode
e cria as leis que a juristocracia quer de acordo com a vontade deles. Constituição, o que é isso? Tem até um card que de vez em quando eu publico, vou botar aqui agora para vocês verem, que é exatamente isso. Quem é que está limpando a bunda na bandeira brasileira? Toda essa gente está passando a bunda, né, na bandeira brasileira. Está limpando a bunda com a bandeira brasileira. A verdade é essa. Não é de hoje, pessoal. Não é de hoje. O sistema, quando se vê ameaçado, ele sempre monta um espetáculo. E a plateia aplaude. Aplaude porque acha que está encontrando uma saída. Com a morte do Clériston, o que vimos? Vimos deputados, senadores irem até o velório, derramarem lágrimas, fazerem discursos. Mas, efetivamente, o que é que esses deputados, senadores, o que é que esses representantes do povo brasileiro têm feito, efetivamente, para cuidar dessas pessoas? Sinceramente, a única preocupação que a gente vê é que uma certa faixa da representatividade brasileira política, né, do espectro que se diz da direita, está preocupada ali em fazer a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi assim durante toda aquela farsa de CPI do 8 de janeiro, que já estava com o relatório pronto, né? Um relatório, aliás, de 1.333 páginas, para culpar o ex-presidente e o seu entorno mais próximo. Ok. Mas os culpados verdadeiros, aqueles que fizeram a cabeça das pessoas mais incautas, né? Vovôs, vovós, pessoas que sonharam com uma espécie de retomada do país através dos seus heróis imaginários, que seriam os homens de farda. Eu lembro até de um apresentador de TV que sempre disse assim, os homens do botão dourado, porque as fardas militares têm botões dourados. O Ratinho sempre falava isso, valorizando as Forças Armadas, que foram efetivamente muito valorizadas, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E que a gente aqui sempre falou. Os militares não vão se meter em política. Fazem política, mas não vão se meter efetivamente dando a cara a tapa para defender os interesses do povo brasileiro. Eu já tinha falado isso aqui. Mas isso foi alimentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu sou comandante em chefe das Forças Armadas. As Forças Armadas são o nosso baluarte, a nossa defesa da pátria. E a gente vê que nunca foram. Nunca foram. Desde 1964, especialmente. Quem já acompanhou alguns vídeos meus antigos sabe, as Forças Armadas são corporativistas, são... Pra vocês terem uma ideia, quando o pessoal do Brasil, a Força Expedicionária, foi para a guerra na Europa, quando eles voltaram, o governo do Getúlio Vargas desconheceu, dispensou todo mundo. Eles tiveram que entrar com ações na justiça para retomar o seu lugar de fala. E aí sim viraram integrantes perpétuos das Forças Armadas. Basta ler, que você vai saber que o governo nunca se importou com os pracinhas. O governo do Getúlio. Um governo que até hoje é endeusado pela esquerda. Um ditador, apoiador do Mussolini e do Hitler. Gente, ele só virou inimigo porque o presidente Roosevelt veio aqui e encheu o bolso do Brasil de dinheiro, de dólares. Enfim, vamos avançar no tempo. Veio 64, 21 anos de governo militar, a gente tinha até uma certa fleuma de ética, mas saibam, havia corrupção no governo militar. Só que a ética de corrupção no governo militar no máximo 3% por fora. Isso é noticiado, isso tem gente como ex-ministro Delfim Neto que ficou rico no governo militar e outros que deixaram os seus herdeiros muito bem aí, com apartamentos na orla da Lagoa, enfim, Rodrigo de Freitas lá no Rio de Janeiro. Mas isso é muita história para contar. Mas o que a gente foi vivendo? O endeusamento de que havia ética no mundo militar.
e uma preocupação com a pátria. Ora, depois que o Geisel entregou para o João Figueiredo o governo, e que ele tinha feito um compromisso, né, de que o Geisel faria a abertura ampla, geral e irrestrita, né, o Figueiredo que faria, um desejo do Geisel, um cara que era comunista, um cara que foi tenentista, mas as pessoas não conhecem a história. Aí querem entender e endeusar que a solução do Brasil são os militares. Isso foi perpetuado, eles saíram, o Figueiredo deu algumas declarações, olha, vocês ainda vão sentir saudades, né, dê à esquerda aí. O Figueiredo sabia, porque, na verdade, o próprio Figueiredo foi vítima do Getúlio Vargas, que prendeu o pai dele, né? Mas o Figueiredo era apenas um cavalariço, sempre foi um cara subalterno ao Geisel, e fez o que o Geisel mandou. Não tinha voz própria, porque não tinha interesse em ser presidente da República. Só foi ali mais um pau-mandado, como existem vários na escala hierárquica das Forças Armadas, especialmente do Exército, né? Que é o Exército que sempre aparece mais, apesar da Marinha ser a primeira força das Forças Armadas. E aí o que acontece, pessoal? Foram quase 30 anos de nova república, vamos dizer assim, a partir do Sarney, 5 anos de tudo pelo social e muita corrupção. Depois veio a eleição do Fernando Collor, 2 anos de muita corrupção. Veio o Itamar, que substituiu, mas que fez alguma coisa pelo Brasil, porque foi corajoso o suficiente para botar uma equipe para acabar com um problema que destruía o Brasil. O endividamento interno, né? Dívidas com o FMI, que rasgavam o bolso do brasileiro todos os meses, com inflação lá em cima. Ele entregou para a equipe liderada ali para o Fernando Henrique Cardoso, que era um ícone da esquerda, e simplesmente organizaram a vida financeira do Brasil, o real. E aí o que aconteceu? Nós começamos a andar e a organizar. Aí o Fernando Henrique, que era considerado e chamado como o príncipe, comprou a reeleição, criou a instituição da reeleição. E a partir do Fernando Henrique, né, ele começou a preparar o tapete vermelho para a entrada do Lula na história política brasileira oficial, porque até então ele era um sindicalista, um líder sindical, né, financiado por ONGs estrangeiras, como a Fundação Ford, né, para poder um dia ser governante aqui. E isso levaria o Fernando Henrique Cardoso, como príncipe democrático, aos píncaros da história, porque ele proporcionou a chegada de um sindicalista, um operário, à presidência da República do Brasil. E a gente sabe tudo o que aconteceu depois. A gente sabe, né? Toda uma história de corrupção, ano após ano, desde o início da posse do Lula na presidência da República. Primeiro foi o escândalo do Mensalão, depois outros escândalos, um atrás do outro. A gente, ainda assim, porque foi instaurado o voto eletrônico, a gente foi consolidando essa suposta via democrática do Brasil. Porque a gente até hoje não tem certeza de como funciona o sistema, ainda que o discurso seja sempre o mesmo. É mais rápido, é eficiente e é seguro. Nada do que é invisível é seguro. Nada. A única coisa invisível que eu conheço que é segura é Deus. E a gente não vê Deus, mas a gente tem que ter a certeza dentro do nosso coração. E a gente não tem essa certeza com relação ao nosso sistema eleitoral. Então, desde Fernando Henrique, a gente começou a entregar os votos sem saber para onde eles iam. Mas foram convencendo a gente de que tinha que ser assim. Da mesma forma que as forças de segurança usavam a imprensa, e eu fui repórter e ouvi muitas vezes as mesmas declarações. Se você for surpreendido por um assaltante, por um marginal, entregue tudo, não reaja. Perca tudo, mas salve a sua vida. Quantos fizeram isso e morreram? Porque desde que eu comecei a trabalhar como profissional de jornalismo em 1983 até 2002, 2001, quando eu efetivamente fui repórter no Rio de Janeiro, os índices de criminalidade só foram aumentando até chegar ao estapafúrdio número de 60 mil mortes por ano de violência urbana.
E tudo isso acompanhado ali por muita roubalheira, até que o povo foi em 2013 para as ruas se indignando e mostrando alguma força. Fomos para a rua e qual foi a reação do governo do PT, no caso, ocupado pela Dilmanta, aquele poste que o Lula pensou que poderia dominar. Só que ela gostou do poder. Claro que quando você chega lá na cadeirinha, você não quer mais sair, parece que tem super bonder. Opa, não vou sair daqui não. Enquanto isso, a partir do Lula, o que foi acontecendo? Isso tudo é responsabilidade nossa, porque a gente passou a confiar nos militares e simplesmente quando houve a Constituição, né, de 1988, a eleição para os constituintes, nós elegemos uma maioria de esquerda, exilados que haviam voltado por conta da lei de anistia ampla, geral e irrestrita. Está tudo linkado, é muito claro. Mas as pessoas não querem ouvir, não querem lembrar, acham que o presente é mais importante, o presente é agora. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Né? Foi até mote de campanha aí do ex-presidente Bolsonaro. Ele disse muitas verdades, mas ocultou algumas. Né? Aí o que acontece? Simplesmente, desde o governo Lula, o Supremo Tribunal Federal foi sendo ocupado por gente sem nenhum preparo, gente ligada ao costumeiro, eu tenho que ter cuidado com as palavras, né? Aos costumeiros negócios jurídicos, se é que vocês me entendem, negócios jurídicos nas cortes brasileiras. Desde a primeira instância, passando pela segunda, a terceira e a quarta. O Brasil tem essas excrescências. Excesso de cortes para julgar os casos indefinidamente. Aí o que acontece? A gente foi enchendo um Supremo Tribunal Federal que até a época do Fernando Henrique tinha ótimos nomes. Gente muito preparada. Mas de lá para cá, só rastaqueras da justiça. Rastaqueras da justiça. O termo é esse. Né? O único ali que sabe um pouquinho mais é o Beissola. É o único. Que a gente até teria que ter um mínimo de respeito acadêmico pelo sujeito. Que foi advogado geral da União na época do Fernando Henrique Cardoso. E foi por ele indicado para o Supremo. Mas o Gilmar é um cara que é estudioso. Né? Não chega a ter assim notório saber de um Sobral Pinto, de um Ives Gandra Martins. Mas é um cara que, entre todos eles ali, toda aquela corja que usa capa preta, né, que eu chamo carinhosamente aqui de capetas pretas, né, é o mais preparado. Por isso, inclusive, foi usado ontem para fazer o discursinho. Ali ele ganhou o papel, os holofotes no teatrinho, que está sendo montado. Está sendo montado por quê? Porque em 11 meses de governo, o PT voltou com tudo e simplesmente destruiu o país. Mas a gente está preocupado com outras coisas. Ai, não, agora... Essa PEC que foi aprovada em 2 turnos ali, ela já estava tramitando no Senado desde a época do governo presidente Bolsonaro. Mas nunca ninguém levou adiante. Né? Um Rodrigo Pacheco, que foi eleito para presidente do Senado, graças ao apoio do presidente Bolsonaro, da mesma forma que o Arthur Lira foi eleito presidente da casa, graças ao apoio do presidente Bolsonaro, né, que fingiu ali que não estava se metendo, mas no fundo, os caras viam o apoio popular do presidente e falou, opa, vamos nesse cavalinho, vamos montar nesse cavalinho que a gente vai dar o trotinho e vai seguir lá e vai conseguir estar nos mais altos cargos políticos do Brasil, que são presidência da República, presidência da Câmara, presidência do Senado e, consequentemente, presidência do Congresso Nacional e a presidência do Supremo Tribunal Federal. Esse projeto, né, que já existe lei, já existe um regramento jurídico. Nunca o Senado nem a Câmara fizeram o mínimo esforço para frear a juristocracia. Nunca fizeram. Mas agora morreu o Clériston, temos um mártir aí. Vamos tirar a casquinha, vamos fazer a manifestação no domingo, beleza. Vai ter aqui na Praça Portugal, em Fortaleza? Eu vou estar lá. Eu vou estar lá porque é importantíssimo que o povo vá para a rua. Mas eu
Vou para lá para respeitar algum político que venha a liderar qualquer manifestação, seja na Avenida Paulista, seja na Avenida Atlântica, seja em Brasília, seja aqui na Praça Portugal, em Fortaleza, seja no Parcão, em Porto Alegre, seja na Praça Liberdade. Eu não respeito político algum no Brasil. Nenhum político merece o meu respeito. Nenhum. O seu Eduardo Bolsonaro, quando o pai estava aqui, choroso, né, abrindo as portas do Palácio da Alvorada para os manifestantes ficarem lá, criando uma expectativa de que podia haver uma virada de mesa, uma virada de jogo, o Eduardo Bolsonaro estava lá no Catar, na Copa. O Flávio Bolsonaro, o senador, estava lá no consulado italiano, querendo os vistos, né, a autonomia, né, como é que é, a naturalização também, né, cidadania, a palavra é essa, querendo a cidadania da Itália, porque eles têm, né, origem italiana, Bolsonaro. No meio da crise, o pai alimentando ali a esperança no povo de que né, choroso, sabendo que nada ia ser feito, sabia que nada ia ser feito. E, de uma certa forma, quando dizia eu não posso fazer nada sozinho, ele estava esperando uma reação popular. A reação popular não veio, mas ele também não desestimulou. E a reação popular equivocada aconteceu no dia 8. 10 dias depois dele já estar bem longe do Brasil. Ficou lá 3 meses, as pessoas presas e nada, nenhuma palavra. Regina, você agora está falando contra o presidente? Não, eu estou apenas dizendo tudo o que aconteceu. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Ele foi o melhor presidente da história do Brasil? Foi. Mas o final dele foi deletério para o Brasil e para o povo brasileiro. Nos colocou aí. A culpa é dele? Não. Mas ele tem a sua parcela de responsabilidade. Quem maior tem a responsabilidade nisso? O Congresso Nacional, que desde sempre são os representantes eleitos, segundo a Constituição, para representar o povo. E não o fizeram. Não exigiram a contagem pública de votos. E permitiram que o Supremo Tribunal Federal armasse todo esse cenário para eleger e colocar lá no poder um cúmplice que assina um cheque de uma conta que a gente tem que trabalhar muito para ficar lá botando dinheiro. Aí vem a reforma agora tributária e o Senado e o Congresso, o que fazem? Né? A Câmara Federal aprovam uma reforma tributária que vai ferrar a gente. E aí agora eles vêm com esse cirquinho aí de que é briga, não sei mais o que lá, e vamos, e não pode, a PEC para cercear, para parar as decisões monocráticas. O próprio Rodrigo Pacheco ontem, no discursinho teatral dele, na frente lá do Senado, disse, ele deu a senha. As decisões têm que ser do colegiado. A PEC vai ser aprovada, talvez seja aprovada na Câmara ainda esse ano ou não, depende do interesse do Arthur Lira, que tem interesses e gratidão aos ministros como o Gilmar Mendes, né? E aí simplesmente vai dizer o quê? Puxa vida, vamos votar? Vamos botar uma água fria nessa fervura? A fervura não existe, pessoal. Acordem. Se vocês acreditam que tudo isso aí é uma crise institucional, acordem. Tudo é uma farsa. Uma farsa. Eu tenho absoluta convicção de que tudo está sendo armado para as pessoas se distraírem de toda esse fracasso econômico que o Brasil está enfrentando, que tem números maquiados pelo IBGE, né? O mercado sabe de tudo isso, eles estão vendo que começam a ser prejudicados no próprio bolso. Quando eles perderem mais dinheiro, quando você também perder o seu emprego, aí o negócio vai ficar difícil para se manter essa gente, essa gentalha no poder. Esses congressistas que estão aí não nos representam. Eles representam os próprios interesses. Os próprios interesses. Tanto no Congresso Nacional, quanto no Palácio do Planalto, ali com aquele bebum cachaceiro, corrupto, bandido, quanto lá no Supremo Tribunal Federal, com os capetas pretas, né? Mandando mais do que podem, e que estava alegre para todo mundo. Só que aí morreu o Clériston. Puxa vida, e agora? Aí começam a aparecer os discursos mais exacerbados e tudo mais. Mas liderança mesmo, liderança a gente não tem.
A gente não tem para ser chamado para a rua. A gente vê um framezinho de um deputado aqui, um senador ali, vamos, para lembrar o Clérisson, esse caso não pode. Gente, tem gente aqui do lado de fora, com barriga de grávida, que está usando tornozeleira eletrônica. Tem profissionais que nunca mataram uma formiga, né? Profissionais liberais, que estão usando tornozeleira eletrônica. Pelo amor de Deus. E agora, ok, temos que ir às ruas para honrar a memória do Clérisson, para mostrar que a morte dele, né, merece pelo menos ser lembrada. E a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, o que eles vão dizer lá na Avenida Paulista? Nem me interessa. O que se algum representante político vier aqui e falar alguma coisa em carro de som, eu vou lá para fazer número. Porque prestar atenção no que estão falando, eu não me presto mais a isso. Eu não me presto mais a isso. Ah, Regina, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar na rua. A gente tem que estar na rua cobrando desses congressistas que estão aí. Porque se o Alexandre Moraes é responsável pela morte desse homem e de outro também, que hoje, inclusive, eu divulguei um vídeo aí de uma advogada, eu não lembro o nome dela, mas eu divulguei no Twitter, ela dizendo que um outro preso que conseguiu sair, que estava usando tornozeleira eletrônica, que era um cara que trabalhava com obra, terraplanagem, é um cara que não podia ir longe. Então a empresa que contratava ele não contratou mais, e a família começou a passar dificuldades, e ele enfrentando dificuldades, o cara teve um piripá que morreu. Mas esse ninguém sabe o nome, nem eu que estou aqui falando. Mas todo mundo doou dinheiro para o presidente Bolsonaro pagar os advogados. Ele foi lá e investiu tudo. E essas pessoas que estão passando dificuldades, quem é que ajuda? Eu vou dizer uma coisa aqui, eu não gosto de fazer isso, mas quando uma amiga professora foi detida de lá, como otária, que saiu daqui do Ceará e foi para lá, e o marido dela ficou aqui com um bebê de 2 anos e pouquinho, 3 anos, eu usei o meu canal aqui e pedi, pessoal, vamos ajudar o Douglas. Ele está passando por essa situação, o dinheiro está todo na conta da esposa, né? E a esposa que controla a casa, ela é muito centrada. Se uma pessoa tão centrada vai sair do Ceará para quebrar um bem público, ela que é uma professora, jamais. Mas ele ficou lá passando necessidade. A gente aqui conseguiu arrecadar grana para ajudar ele para segurar o mês, para pagar as contas. Porque senão nem fralda para o bebê dele ele ia ter. Então são essas coisas, sabe? São essas coisas que me angustiam, porque eu tenho fome e sede de justiça. Não estou aqui falando mal do presidente Bolsonaro. Cada um faz as coisas e as escolhas que quiser. Sinceramente, para mim, ele foi o grande presidente da história do Brasil. E de uma certa forma, do modo dele, né, ele conseguiu fazer com que muita gente se interessasse por política. Mas o que ele está alimentando é a idolatria. Ele não está alimentando um crescimento de interesse realmente pela razão da política de ser. Né? Então, eu não estou aqui, ao contrário, todo mundo que me acompanha sabe que eu estou sempre defendendo aqui o legado do presidente Bolsonaro. Hoje a Miriam Leitão publicou lá um tweet dizendo que mais uma vez os problemas desta equipe econômica que destruiu o Brasil em 11 meses, a responsabilidade é do Bolsonaro. O cara já saiu. O cara já saiu há 11 meses. O Paulo Guedes consertou esse país em 4 anos. Esses caras conseguiram destruir em 10 meses. Aí vai vir aqui um monte de hater. Ah, você tá falando... Eu não tô falando mal do presidente Bolsonaro. Mas a gente espera de um líder uma liderança leal. Uma liderança leal. Ah, mas ele não pode, porque ele pode ser preso. Vem cá, quem é que diz que soldado no quartel está disposto a serviço? Quem é que ensinou isso para o povo brasileiro? Sabe? Ele esteve 2 vezes com o Felipe Jimenez no ano passado e não entendeu o que Felipe explicava a respeito da contagem pública de votos. E deu ouvidos a generais que, sabe, se fizeram também de desentendidos e que nos prejudicaram e que nos entregaram na mão dos bandidos. Quem são os bandidos? Homens de preto, de toga e de ternos. Agora, esse teatro é para enganar os trouxas.
É para enganar os trouxas. Com que propósito, Regina? A corda está estourando. Quem botou dinheiro nesse governo está começando a se incomodar com as perdas. E sabe que nós estamos no caminho do precipício. E essa gente nunca perde dinheiro. Nunca perde dinheiro. E os que estão lá fazendo toda essa deslealdade jurídica com o povo brasileiro são inimigos do Brasil. Isso é claro, isso é óbvio. Quem matou o Clériston, quem matou o outro, né? Não foi só o Alexandre de Moraes. O Mendonça negou um habeas corpus, seguindo uma súmula do STF. Ora, se eles tinham até então autonomia, por que não decidir? Porque a Procuradoria-Geral da República tinha lá um parecer, libera o cara. Mas não, esperaram o cara morrer. É o bode na sala, é o mártir que precisavam. Aí os deputadinhos e os senadorizinhos, os eternos hashtags, né, que se preocupam mais em ficar postando no Twitter, no Instagram, no Telegram, no YouTube, a preocupação é continuar ali mantendo os cativos. É o pão, é o circo. Não existe diferença para a esquerda. Agora todo mundo vai para a rua. Vamos convocar, vamos para a rua? Vamos, eu vou. Eu não deixo de ir. Ainda mais quando, né, é uma causa realmente a se vencer. Mas eu não quero hashtag, eu não quero videozinho, eu não quero livezinha. Eu quero ação, eu quero compromisso como homens e mulheres representantes dos eleitores, dos eleitotários, dos eleitrouxas, que colocaram lá, que foram lá confiando naquela bagaça, que foram lá e colocaram o seu voto, mesmo sem saber se estava indo. Mas determinadas figuras conseguiram 980 mil votos e o cara agora pode ser prefeito de São Paulo, a maior cidade do país. Olha o absurdo. Aí vão deixar do mesmo jeito que fizeram lá, programaram tudo para que fosse Covas e Boulos. Aí quem ganhou, claro, o Covas. Agora vem aí o Ricardo Nunes, que é o prefeito, né, de São Paulo, que é um bosta de prefeito, que todo mundo que acompanha a política sabe que o cara é um bosta de prefeito, e com Boulos. Aí o que vai acontecer? Esse cara aqui, o Boulos, né, o cara que lidera invasões de terra, imóveis e tudo mais, vai ser a grande ameaça, mas aí quem é que fica? É o prefeito ali do MDB. A gente tem um sistema político podre, sabe? Desgastado, cansativo, nojento. Eu participei 2 vezes de eleição. Nunca mais eu vou pedir voto para ninguém. Eu vou lá cumprir o meu dever, como estou fazendo agora, o meu dever, pedindo para as pessoas assinarem uma PLIP, né, um projeto de lei de iniciativa popular para contagem pública de votos. Para quê? Para a gente tentar forçar o parlamento a fazer o que é obrigação, a trabalhar. Graças a Deus, o Felipe Gimenez conversou com o deputado federal de Mato Grosso, né, o José Medeiros, que se dispôs a pegar essas assinaturas e dizer, olha, o povo está querendo clareza na bagaça. Vamos aprovar esse projeto aqui. Ah, mas não pode ser agora. Por quê? Porque não pode ser agora porque na presidência da CCJ existe um petista chamado Rui Falcão. Ano que vem, o PL assume. Vamos ver então. E para isso a gente precisa estar pressionando, porque a gente também tem responsabilidade pelo país. A gente é cidadão, e se a gente é cidadão, temos que agir como cidadãos, cobrando daqueles a quem escolhemos para serem os nossos contratados, para trabalharem para nós por altos salários. Ou a gente entende que eles trabalham para nós, e não a gente para eles, ou a gente se cala de vez e desiste do Brasil e simplesmente vamos nos escravizar a um poder tripartido que tripudia da nossa nação. Bom, eu vou terminar aqui porque eu acho que eu já falei o que devia, o que não devia. Eu realmente eu não estou aqui para apontar o dedo para o presidente Bolsonaro, mas acho que ele também tem responsabilidade nisso. Assim como todos os deputados federais têm responsabilidade, assim como todos os senadores têm responsabilidade na morte do Clériston, assim como o presidente da República e o ministro da Justiça, Flávio Dino, têm responsabilidade na morte do Clériston, assim como toda a Suprema Corte do Brasil, que para mim de Suprema não tem nada. O Alexandre de Moraes é o cabeça da serpente.
Porque o ovo já cresceu há muito tempo, né? O ovo foi gestado pelo Temer, sabe-se lá por quê, um cara com um advogado que defendeu uma cooperativa de vans lá de São Paulo, foi secretário de Estado do Alckmin, depois passou a ministro da Justiça e logo depois ocupou. Agora eles estão supostamente tramando a entrada do Flávio Dino na cadeira da Rosa Weber. Eu digo tramando porque eu particularmente acredito que ele não vai ser colocado lá. E o interesse dele é outro. O Flávio Dino tem interesse na faixa presidencial. Tanto que ele saiu do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro, e foi parar no PSB. Para que, tendo a visibilidade que ele ganhou nesses 10 meses de governo, aí 11 meses de governo como ministro, porque a mídia toda lambendo as bolas daquele gordo, né? Colocou ele em evidência e muita gente, né, tira foto, ele chega nos aeroportos, vai uma entourage ali atrás dele, né? Ele tem interesses maiores do que uma vaga eterna no Supremo Tribunal Federal. Acho que vão colocar ele nessa indicação e o Senado vai rejeitar exatamente para... Ah, Regina, você está sendo negativa e catastrófica. Não sei, é o meu palpite. É o meu palpite. Hoje eu acordei com várias mensagens das pessoas querendo a minha opinião sobre tudo isso que estava acontecendo. Eu vim aqui e dei a minha opinião. Eu devia ficar quieta? Talvez. Mas é isso, pessoal. Olha, vocês sabem, esse canal Regina Vilela Jornalista é considerado nocivo. O YouTube me baniu, devolveu por causa da justiça, mas eu não sei até quando. Aí eu tenho o canal dos Vilela, com 2 L's no Lé. É o canal que está no nome do meu irmão. Sou eu que trabalho lá. Se você quiser me ajudar, faça a sua inscrição lá. E quem me acompanha sabe que eu falo o que eu penso. Eu não arrego para ninguém, nunca arreguei. Né? Nunca arreguei. Ah, deixei de ser direita por causa disso? Não. Porque eu tenho 61 anos, eu não sou retardada. Eu tenho os meus valores e os meus princípios e eu vou defendê-los até o meu último dia nesta terra. Porque eu quero crer que estou fazendo o possível para fazer valer o meu lugar no céu. Né? Então, se você quiser me ajudar aí com qualquer quantia, beleza, muito obrigada. Eu continuo desmonetizada aqui. Você pode dar R$ 12,99 por mês no site www.monitorpolitico.com.br. Faz a tua assinatura lá e me ajuda com um pouquinho todo mês. De todo modo, eu agradeço todo mundo que já ajuda e me ajuda pra caramba. Eu tenho que agradecer. Eu passei um sufoco no começo desse mês, mas o Senhor não me abandonou e eu recebi a ajuda de muitas pessoas, graças a Deus. Eu consegui acertar as minhas contas aqui e tá dando para segurar, mas agradeço de coração todo mundo que me ajudou e amanhã a gente está de volta, enfim. Até a próxima.